E eu trouxe hoje, se a internet deixar, né, para a gente discutir um tema interessante e importante que a gente sempre utiliza e às vezes a gente nem se dá conta, né, de que está utilizando, que é a intertextualidade. Alguém aqui já ouviu falar em intertextualidade? Pablo disse que sim, já ouviu falar. Amanda também. Maria Vitória também. Nossa, que bom! É muito bom trabalhar algo também que vocês já tenham ouvido falar, que vocês já conhecem, já têm uma certa familiaridade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, até porque, por exemplo, se a gente parar para observar, basicamente tudo que a gente produz é intertexto. E eu trouxe aqui, para trabalharmos um pouquinho sobre isso, né, a intertextualidade, que o que é essa intertextualidade? Quando nós falamos em intertextualidade, o que se compreende por intertexto? A intertextualidade é a influência ou a relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de forma explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. Então, gente, o intertexto é essa relação, é essa influência entre dois textos. E isso a gente pode observar através de uma imagem, através de palavras. Por exemplo, eu pedi para vocês fazerem uma redação, não é isso? Foi colocado lá um tema, uma proposta de redação, de acordo com o que é cobrado no Enem. E era um texto dissertativo argumentativo. Digamos que, ao produzir esse texto, você tem apresentado alguma citação de um filósofo, um sociólogo. Quando você faz isso, quando você está aqui escrevendo, né, sobre o perigo das fake news, é alguma coisa desse tipo a proposta, o perigo das fake news na era digital, né? Quando você está produzindo sobre essa questão do perigo das fake news, e você diz, por exemplo, segundo Aristóteles, e coloca lá a citação de Aristóteles para dialogar com o seu ponto de vista. Isso que você está fazendo é uma intertextualidade. Se a gente for observar o que nós produzimos, os textos que nós produzimos são intertextos. Por quê? Porque a gente só consegue produzir um texto se a gente conhecer o tema. Se eu passar aqui para vocês produzir um texto sobre algo que vocês nunca ouviram falar, que vocês não fazem a menor ideia do que é isso, vocês vão conseguir produzir um texto? Eu escolho um tema de algo que vocês nunca ouviram falar na vida e digo, pessoal, eu quero que vocês façam um texto disso. Vocês vão conseguir produzir esse texto? Vai dar certo essa produção de algo que vocês não conhecem, que vocês não têm a menor familiaridade? Não, vai dar mais a menos do que outra coisa. Não vai dar certo. Por quê? Porque quando a gente produz a partir do que a gente já conhece. Podem observar como se eu passar um tema que vocês já conhecem, que vocês têm familiaridade, vocês vão conseguir produzir. Então, basicamente, os textos que a gente produz, eles são intertextos, porque eles nascem a partir de outros textos que nós já lemos em algum momento da nossa vida. Por isso também que a leitura é tão importante, porque se eu sou alguém que leio bastante, quando eu vou produzir, eu vou ter conhecimento sobre aquele tema, eu vou saber dialogar sobre aquele tema. Então, por isso que a leitura também é importante, porque o que a gente produz é basicamente essa influência dos textos que a gente já leu em algum momento. E aí, aqui eu trouxe um exemplo de intertextualidade. Eu acho que vocês conhecem, né, já viram em algum momento,
é essa marca aqui, da Puma. É uma marca famosa, né? E ela se apresenta dessa forma para nós, não é isso? Então, se a gente for observar, eu tenho aqui essa representação visual, né? E a presença de um texto que diz Puma. É assim que essa marca se apresenta. E esse tigrezinho pulando, não é isso? Aqui, do lado esquerdo, nós temos o quê? Fuma. E aí já tem o tigre com um cigarro na boca, não é isso? Observem que aqui nós temos um intertexto. Por quê? Porque a imagem é muito parecida com a imagem original, não é isso? E aqui, de Puma para Fuma, só muda uma letra, não é isso? Então, aqui, o Fuma é um hipertexto que surgiu e que possui uma relação com a Puma. Da mesma forma, com o texto que nós temos aqui do lado direito, que é o quê? O Pumba. Não é isso? É uma personagem. Quem é que lembra do Pumba? É uma personagem com do Ursinho Puff, é? Ah, é do Rei Leão. Olha, viu como eu entendo dessas coisas, Kailane? Eu não sabia nem de onde era. Então, aqui no Pumba, há uma pequena mudança também, né? No feito a palavra, porque a gente tem Puma, e aqui acrescenta-se uma letra, e agora temos o Pumba, e a imagem também é bem parecida com a referência que é a Puma. Então, aqui nós temos dois exemplos de intertextualidade, porque se vocês observarem os dois textos, eles surgiram a partir da referência que é Puma, certo? Então, os dois são intertextos de Puma. Os dois possuem essa relação com esse exemplo do meio, ok? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo tranquilo em relação à intertextualidade? Tudo certo? Ok. Certo. Então, seguindo, o que a gente pode observar também em relação à intertextualidade é que a intertextualidade ela pode ocorrer de uma forma explícita e quando a intertextualidade ela ocorre de forma explícita, ela facilmente é identificada no corpo do texto. Ou seja, o exemplo ali, né, do Fuma e do Pumba, a gente não teve dificuldade, né, de observar que os dois eram intertextos da marca Puma. Por quê? Porque facilmente a gente consegue identificar, a gente consegue perceber essa relação. Então, quando ocorre isso, nós chamamos de intertextualidade explícita, certo? Por quê? Porque já está claro, está evidente, está explícito. E há também os intertextos que são implícitos. Então, o intertexto implícito é aquele que é mais subjetivo. A gente precisa ter um olhar mais aguçado para conseguir encontrar essa influência, essa referência a um outro texto. Por quê? Porque ele já é mais escondidinho, ele já é mais difícil de se perceber, certo? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de intertextualidade explícita. Olhem só esse quadrinho. O porquinho diz assim: você tem certeza de que não está na história errada? E aí, por que que isso é um intertexto? E por que que a gente pode considerar que este intertexto é explícito? Como vocês identificam isso? Qual a relação que essa historinha aqui possui com uma outra história, com um outro texto? Que o casco é como se fosse um porco? O que que a gente conhece pelo Cascão, né? O que que falam do Cascão na historinha da Turma da Mônica?
O Cascão, ele não gosta de tomar banho. Ele é uma pessoa, assim, que tem uma certa dificuldade, né, para tomar banho. Então, quando a pessoa, ela não gosta de tomar banho, ela anda sempre suja, a gente geralmente diz o quê? Que aquela pessoa é porca, não é isso? Porque são os porcos que geralmente gostam de lama, andam sempre sujinhos. Então, aqui já foi colocado algo muito interessante, né? Que o cascão, uma das relações que a gente observa é que o cascão, ele é considerado como um porquinho, como alguém que não gosta de tomar banho. Só que o intertexto, ele se apresenta porque aqui nós temos uma relação com uma história infantil, que o lobo mau, ele vai lá e derruba umas casas. Que história é essa? Os três porquinhos. Alguém sabe me dizer? Dos três porquinhos, não é isso? Então, o que que acontece? Aqui, o texto da Turma da Mônica faz referência a um outro texto, que é a história dos três porquinhos. Nós temos o lobo mau, né, correndo, e nós temos os três porquinhos. Um dos porquinhos está um pouco diferente, porque não é bem um porquinho animal, né, mas sim um menininho que não gosta de tomar banho. Então, nitidamente, né, quando você olha para essa imagem e lê o texto que se apresenta, que diz você tem certeza de que não está na história errada, a gente consegue observar essa relação com a história dos três porquinhos. Então, aqui nós temos uma intertextualidade explícita. Por quê? Porque nitidamente nós conseguimos percebê-la, certo? Mais um exemplo de intertextualidade explícita. Temos novamente o Cascão, não é? Aí ele diz assim, por favor, conta só mais uma mentirinha. E aí? Por que que a gente considera esse texto como uma intertextualidade explícita? É porque ele não quer se molhar, quer evitar água. Então, pro nariz do binóculo crescer para ele atravessar. Observe, gente, que até para a gente conseguir compreender um texto, muitas vezes é necessário que eu possua um certo conhecimento de mundo, um conhecimento como leitor. Porque aqui é importante que a gente saiba da história da Turma da Mônica, dessa personagem, né, que é o Cascão, que a gente tem a informação de que ele não gosta de banho, ele detesta a água, né? É importante que a gente tenha a informação sobre a história do Pinóquio, que a gente tenha a informação de que Pinóquio era um bonequinho mentiroso, né? Toda vez que ele mentia, o nariz crescia, porque só através disso é que a gente consegue estabelecer essa relação e entender. Imagine se a gente não soubesse da história do Cascão, a gente não soubesse da história do Pinóquio, e aí a gente ia ler isso aqui, ó, não ia fazer nenhum sentido. Como assim contar uma mentira vai resolver esse problema, né? Mas aqui contar mais uma mentirinha iria resolver o problema, porque o Pinóquio já tinha contado várias mentiras, o Cascão já estava quase atingindo a outra margem do rio, porém, se ele não contasse mais uma mentira, ele ia cair na água. E ele não gosta de banho, então ficaria complicado, né? Então, aqui a gente precisa entender a história de Pinóquio, já ter ouvido falar, ter essas informações, para perceber essa intertextualidade. E ela está explícita exatamente porque a gente consegue, né, ver nitidamente que o texto da Turma da Mônica está relacionado ao texto do Pinóquio, certo? Em relação à intertextualidade explícita, tudo bem, tudo ok?